Boa noite. Boa noite, amados irmãos da Igreja Água Viva. Nessa noite, o título da mensagem é Há uma luz no fim do túnel. Todos os irmãos já atravessaram um túnel, né? Principalmente quando nós vamos para o litoral paulista, nós passamos por vários túneis, né? Túneis aos quais nós passamos sem nenhum problema. É interessante que em nossa vida espiritual também há momentos que encontramos túneis, né? Hoje em dia os túneis estão muito bem iluminados, né? Muito bem direcionados, muito bem preparados, né? Mas quando o túnel é muito escuro, tem gente que não consegue nem dirigir, né? Tem dificuldade, né, de locomover, até dirigir em lugares como este. Há momentos em que nós, em nossa vida espiritual, nós nos encontramos, nos deparamos em momentos como este, como se nós estivéssemos entrando em um túnel. E parece que aquele túnel não acaba, parece uma eternidade. E não se vê nada adiante. A única coisa que você vê é um túnel que está cobrindo, né, o teu caminho. No ano passado nós tivemos um momento muito difícil, principalmente em toda a região aqui de São Paulo, por uma questão de chuva, né? As secas estavam afetando o fornecimento de água em toda a São Paulo praticamente. E nós observamos o quanto é importante, né, cada gota de chuva. Eu lembro que quando chovia eu ficava feliz, né? Não sei se os irmãos ficavam felizes em ver chuva. Eu lembro que na época de seca, eu ficava feliz em ver a chuva. Mas fiquei sabendo que não adiantava chover nessas regiões aqui. Tinha que chover nas regiões certas, né? Na represa de Guarapiranga, e assim, Cantareira, assim por diante, para que pudessem encher novamente, para que o fornecimento de água fosse normalizado. E veja nesse ano de 2017, comparado ao ano de 2016. O ano começou com uma chuva em abundância, irmãos. Chuva que não para mais. É interessante. No ano passado nós reclamávamos, dizendo: poxa, por que não está chovendo? Cadê a água? Hoje nós estamos reclamando por quê? Poxa, quanta chuva. Não consigo nem ir para a praia pegar um sol. Não consigo nem viajar, não consigo nem trabalhar o trânsito que está por causa da chuva. É interessante, né? Mas eu fico muito feliz pela chuva. Por quê? A chuva é muito importante, né, para que o biossistema, ecossistema, né, continue a girar, né, correr de uma forma que não sejamos afetados. É interessante, na palavra de hoje nós sabemos que Elias havia falado ao rei Acabe sobre os tempos de seca que eles passariam. Antes de fazer missões com a igreja Água Viva, né, principalmente em regiões do Nordeste, eu imaginava o Nordeste, tirando as capitais, né, as principais capitais, como aquele livro, né, Vidas Secas, né, Graciliano Ramos, né? Eu imaginava, tem irmãos de Garanhuns aqui, tem irmãos de Caruaru, né? Eu pensava que aquilo era só barro. Desculpa os irmãos aqui, né? Porque a gente estuda em geografia que sertão nordestino é uma miséria, é miserável a situação de lá, né? Aí eu pensava, poxa, como é que os irmãos são tão gordinhos, vindo de Garanhuns, né? Poxa, como é que está vivendo em Garanhuns? Tempo seco, difícil, sertão nordestino. Mas visitando, né, através das missões, essas cidades, eu vi outras coisas, né? Eu via que se vivia muito melhor do que eu imaginava, né? Mas a gente aprende em geografia, eu estudei no Mackenzie, pessoal, por isso, né? Por isso que eu acho que o Mackenzie não é tão bom, né? Mackenzie me ensinava assim, que Nordeste é uma desgraça, que não tem água, o pessoal passa fome, miséria.
Sim, deve haver fome, deve haver dificuldade, mas a gente pensa que abrange toda aquela região, né? A mesma coisa acontece quando se fala em bomba nuclear na Coreia, por exemplo, irmãos. A gente já fica preocupado, os irmãos aqui do Brasil já ficam: pastor, você não fica preocupado com a Coreia? Os irmãos da igreja vão viajar em junho para a Coreia, e se acontecer uma guerra e estourar uma bomba atômica, a gente vai estar lá. Mas irmãos, não se preocupem, né? Os irmãos, as pessoas que vivem lá, nem se preocupam com nada. Estamos vivendo assim mais de 50 anos, né, nessa tensão de guerra. 50 anos se passaram. Toda hora se vê notícias que, né, aquele ditador, ele está lançando bombas, lançando, né, em alto mar. Mas a preocupação do povo que está dentro da Coreia é mínima. O povo não está nem aí. Nós vivemos em dias onde muitas coisas estão secas, né? Em todos os sentidos, irmãos. Veja esse ano passado, como foi difícil. Foi um ano, né, eu gosto daquela peça musical chamada Les Misérables, de Victor Hugo, né? Para mim foi um ano miserável ano passado. Que ano difícil. Os irmãos também devem ter sentido, né, em suas vidas, como o ano de 2016 foi difícil. Talvez para alguns, né, dizem que em meio à crise, os que têm a grande oportunidade conseguem crescer imensamente. Realmente é verdade, né? Tem irmãos que eu vi que estavam nadando, né, abraçados aí, crescendo a cada dia. Mas pelo contrário, vi a maioria dos irmãos em grande dificuldade, passando desemprego, preocupado com o pagamento, né, de faturas. Vivemos tempos onde, até dentro da igreja, irmãos, vivemos uma seca. Uma seca, diria, espiritual. Onde as pessoas muitas vezes não têm interesse algum em vir à igreja para adorar ao Senhor. Onde muitas vezes o interesse de estar aqui nesse lugar está focado em encontrar pessoas que lhe interessam diretamente. Será que nós não estamos vivendo assim? Alguns irmãos gostam de vir à igreja para ostentar aquilo que tem, para mostrar aquilo que tem. Pelo contrário, há outros irmãos que vêm à igreja em busca de uma oportunidade. Sim, é legal, irmãos. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós precisamos ser como a igreja primitiva, poder doar as coisas, vender as coisas para ajudar o nosso próximo. Isso é bom. Mas veja, é interessante que em meio a tudo isso, acabamos por gerar, né, muitos interesseiros dentro da igreja. Pessoas que vêm por um puro propósito de networking. Hoje em dia o networking é muito importante, né, irmãos? Você tendo esse network, você consegue fazer negócios, você consegue namorar, você consegue casar, você consegue fazer coisas que você sozinho não poderia fazer. Veja, a situação nesse momento era de uma seca tremenda. 3 anos de seca, irmãos. 3 anos de seca. Imaginem tanto tempo de seca. Se nós no ano passado já passamos toda aquela dificuldade, imagine se isso acontecesse por 3 anos seguidos. O que seria de nós? Imagina então a tua vida espiritual, irmãos. Reflita a sua vida espiritual. Tem irmãos aqui que estão há 20 anos na igreja. Tem irmãos que estão há 30 anos na igreja. Tem irmãos que nasceram, né, em berço cristão. Veja se você não está vivendo vidas secas em tua vida espiritual. Quantos aqui realmente almejam estar na presença do Senhor para adorar ao nosso Deus maravilhoso? Quantos realmente estão aqui porque querem buscar a Deus? Quantos? Muitas vezes nós nos preocupamos apenas em bater o cartão dentro da igreja.
Simplesmente cheguei à igreja, hoje entreguei meu cultinho, agora posso ir sossegado, porque a ira de Deus não vai me atingir. Oh, quanta fé, irmão, quanta fé. Eu admiro sua fé, poxa. Pelo simples fato de você bater o cartão na igreja, então Deus não irá irar comigo. Deus, eu não fui para a praia, optei por vir à igreja, então Deus tem que me abençoar. Nós vivemos tempos como este, onde não fazemos discípulos, onde não fazemos fiéis dentro da igreja, mas sim apenas membros que vêm como aqueles que assistem, como se fosse uma plateia, e que voltam para seus lares. Amados irmãos da Igreja Água Viva, será que você não está vivendo assim? Eu cheguei a pensar e perguntar para mim, será que eu também não estou aqui apenas para exercer a minha profissão? Porque se eu não exerço a minha profissão, eu sou um vagabundo. Será que não estou aqui apenas para exercer a minha função e minha profissão? E na verdade, no fundo, nada me interessa em relação à igreja? Irmãos, a gente fica tanto tempo em seca, que a gente nem lembra mais o que é a chuva, o que é ser tocado pelo Espírito Santo em nossos corações. Não é verdade, irmãos? É tanto tempo que não chove, é tanto tempo que você não busca a Deus de coração, que você nem sabe mais o que é isso. Achei interessante uma vez, no Fantástico, isso era na minha adolescência, apareceu no Fantástico, uma menina que ela tinha uma doença assim, rara. Ela não sentia dores, irmãos. Uma menina que não sentia dor. E na reportagem falava, ela não sentia dor alguma. Quando eu vi a reportagem, irmãos, eu fiquei maravilhado. Poxa, não sente dor. Por que eu fiquei maravilhado? Porque era a época que, né, os pais, meu pai era bem rígido. Era estilo ditador, né? E quando ele dava cintadas, né? Hoje em dia não pode dar cintada, né, pessoal? Né? Uma pena. Né? Quando eu tomava ele pegava a vassoura para dar umas em mim, eu ficava desesperado, irmãos. Né? Desesperado. Eu apanhava lá e ficava desesperado. Mas eu ficava olhando para aquela menina, nossa, que inveja dela. Por quê? Se eu tivesse essa doença, ela só fingia, falar para meu pai, ai pai, ai, doeu pai. Né? E poderia aprontar à vontade, fazer tudo o que eu quisesse. Ficamos assim, irmãos, agora. Insensibilidade espiritual em nossa vida. A gente está tão acostumado com essa vida metódica, espiritual que você está levando, que você nem sabe mais o que é realmente chorar em meu louvor. Quantas vezes você chorou aqui na igreja ao louvar a Deus? Não necessariamente você é obrigado a soltar lágrimas, né? Mas assim, em teu coração, no teu íntimo. Quantas vezes isso tem acontecido na tua vida espiritual? Vivemos tempos secos, como nesse momento o povo que estava sob o reinado de Acabe estava vivendo. E aqui diz, então disse Elias, no versículo 41, a Acabe, sobe, come e bebe, porque já houve ruído de abundante chuva. Elias fala para Acabe, prepara, que vai chover. Imagina, irmãos, 3 anos de seca. Você olha para o céu e, poxa, como assim vai chover? A nossa igreja, por exemplo, irmãos, eu fiquei pensando, poxa, 3 anos. Nossa igreja passou por uma crise terrível, né? Os irmãos sabem.
E estamos para alcançar o 3º ano em junho dessa crise terrível. Crise, né, de divisões que nós tivemos dentro da igreja. 3 anos. Será que depois de junho a gente vai melhorar? Fiquei pensando, será que Deus está profetizando a minha vida? Nada, não sou pentecostal, nada não, pessoal, não se preocupe. Mas fiquei pensando, poxa, 3 anos. Né? Será que em junho as coisas vão começar a melhorar a nossa igreja? Não é, irmãos? Porque a gente olha a nossa volta. O que vem à tua cabeça quando vê as pessoas da nossa igreja? Qual é a sensação que vocês têm, irmãos? O que vocês sentem? Vocês sentem nossa alegria, que nossa, como é bom estar na família Água Viva, eu estou muito feliz, pastor. Sabe quantas pessoas será que falam isso para você ou para mim? O que você sente quando você olha à sua volta? Uma pergunta. Não chega a ser, em certo momento, um pouco de desespero? Porque hoje nós fizemos uma reunião, né, meio informal, sobre o musical de Páscoa que nós faremos nesse ano de 2017. Aí sentou todo mundo aqui que queria fazer o musical. Eu olhei a galera e falei, nossa, desesperador. Aqui não vai sair musical. Irmãos, eu estou falando de sincero coração. Mas vamos tentar, irmãos. Esperança é a última que morre. Há uma luz no fim do túnel. É por isso que a mensagem é assim. A gente olha a nossa volta, é desesperador, porque um reclama. Um fala que já está saindo da igreja. Um fala que está desistindo. Um fala que eu estou cansado, eu quero parar. Não é desesperador, irmãos? Até anteontem eu estava falando com a missionária assim, missionária, é desesperador, hein? Ela disse, por que, pastor? Ânimo. É desesperador. Ela veio hoje de manhã falando comigo, pastor, você está bem? Sim, eu estou bem. Mas você não falou que era desesperador? Mas eu estou bem hoje. Interessante. Veja, Elias, né, já havia recebido a palavra do Senhor. Irmãos, ele tinha essa confirmação de Deus, de que Deus haveria de mandar a chuva. Veja que interessante. Ele já tinha ouvido a voz de Deus. E da mesma maneira, em nossa vida espiritual, nós ouvimos a voz de Deus. Nós ouvimos a todo instante a voz de Deus. Através da palavra. Através da palavra do Senhor. Não estou falando que você tem que ouvir uma voz especial que vem, Mateus, acorda, Mateus, meu filho. Não. Mas a palavra de Deus que nós ouvimos através da Bíblia é a voz de Deus, irmãos. E Elias havia recebido essa voz, ele tinha certeza de que choveria. E ele fala para o rei Acabe, vá se preparar, porque vai vir chuva agora. E vai vir chuva daquelas. E o versículo 42 diz assim, subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Veja como é importante uma comparação de postura entre o rei Acabe e Elias. O rei Acabe, quando recebe essa notícia, ele vai lá fazer a refeição dele, vai lá comer. Enquanto que Elias, ele sobe ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos para orar e buscar ao Senhor. Em tempos de crise que nós estamos vivendo em nosso Brasil e também em muitas partes deste mundo, é necessário que o cristão esteja em alerta e também em oração, irmãos. Oração é muito importante em nossa vida. O Wayne Grudem, né, ele fala em seu livro de teologia sistemática, diz, as pessoas não oram porque não creem na oração. Eu acho que já falei umas 2 vezes aqui. Se você não ora, é porque você não acredita na oração. Você tem orado, irmãos? Você tem orado pelo nosso povo, pelo nosso país? Você tem orado pela nossa igreja?
Há momentos que bate o desespero, irmãos. E o que você faz nesse momento de desespero? Elias, ele sempre esteve firme. Nada o abalou. Nem diante de centenas de profetas de Baal. Ele foi firme. Ele conseguiu superá-los através do poder de Deus. E também agora, ele está diante de Recabe, anunciando essa notícia, e logo em seguida, ele vai para a oração. A nossa vida de oração é muito importante, amados irmãos. Não é necessário que você ore horas por dia. Eu estou dando orientação de casais, né? De noivos, né? Assim, que vão casar nesse domingo, nesse sábado. Eu falei, vocês oraram para preparar o casamento? Eles confessaram sinceramente, de sincero coração, pastor, a gente está tão corrido que a gente esqueceu da oração. Veja. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a orar todos os dias. Eu disse, sim, pastor. Então vocês dois vão orar 5 minutos. E quando eu falei 5 minutos, eles achavam, poxa, que fácil. Hoje nós conversamos, falei, como foi a oração? Ele falou, nossa, foi muito bom, orei pelo meu noivo, fiquei feliz em poder orar e senti uma paz no meu coração. Aí eu perguntei ao noivo, e como foi a oração? Passou 5 minutos, nunca sabia que 5 minutos durava tanto tempo assim. Parecia uma eternidade, pastor. Eu orava, abria os olhos, 30 segundos. Orava, abria os olhos, 15 segundos. Ele fala que ficou, falando e não acabava. Irmãos, a nossa vida espiritual, a gente não precisa, eu não estou falando para você orar 3, 4 horas por dia. Tem pastores, grandes pastores que a gente ouve, através de histórias de suas vidas, que oravam 7, 8 horas por dia. De joelhos perante o Senhor. Quanto tempo você investe para a sua vida espiritual de joelhos ao Senhor? Quanto tempo você ora para o Senhor? Veja, Elias, ele ora, mesmo tendo recebido a resposta de que Deus daria chuva, ele vai em oração. Mesmo com toda aquela confirmação. Amados irmãos da Igreja Água Viva, sejamos uma igreja que busque em oração a Deus. Eu não estou falando para você vir sexta-feira aqui, não. Não precisa se preocupar, irmão. Não estou falando para você vir aqui sexta-feira a gente orar junto. Ore em sua casa, em seu lar, no seu canto, para buscar ao Senhor. E veja na sequência, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse, Elias, volta e assim por 7 vezes. Tinha um moço, estava um moço, ao lado de Elias. Ele diz em oração, vai lá agora, dá uma olhada, veja o céu como é que está. E viu e não havia nada, não havia nenhum sinal de que viria uma chuva, irmãos. E assim ele dá essa notícia para Elias. E Elias, ao ouvir essa notícia, pede, vá, continue a ir. Vá novamente. Irmãos, como é importante a nossa persistência espiritual. A nossa persistência na fé, irmãos. Veja, ele diz, vá, assim por 7 vezes. E assim por 7 vezes ele o fez, Muitas vezes nós não conseguimos fazer nenhuma vez. Por quê? Poxa, como é que vai chover aqui, irmão? Olha o céu como está. Não. Não vou fazer não, por quê? É coisa de louco. Vou ficar olhando para quê? E informando para quê? Se não há nenhum sinal de que vai chover. Muitas vezes a nossa vida espiritual está assim. Não é uma vida que envolve obediência e fé, mas sim é uma vida que envolve apenas das coisas que você quer acreditar.
Muitas vezes nós somos enganados por aquelas coisas que nós enxergamos e vemos. Quantas vezes o teu olhar não te enganou, irmãos? Quantas vezes aquilo que você viu não te enganou? Eu lembro uma vez, antigamente a República era mais movimentado que hoje, né? Eu estava voltando da escola, passei pela República, pela parte da Praça da República, e havia um rapaz que, sabe aquele de copinho, sabe? Que acha a bolinha. Ele falava, quem achar a bolinha vai pegar 10 conto, quem achar a bolinha 10 conto. Né? Aí, poxa, eu pensei, poxa, tá tão claro, isso aqui é 10 conto fácil. Né? Aí tem aquele que fica lá só agitando do lado, né? Nossa, japonês, vamos casar 10 reais aqui, quem vai ganhar? Vamos, segura aqui, segura. Ele segurou a latinha, assim, o copinho, né? Eu também vi entrar ali. Vi o copinho e falei, vamos segurar. Ele segurou assim, japonês, casa 10 reais aqui, quem vai ganhar 10 conto cada um. Aí eu falei, eu tenho certeza, eu vi ele entrar ali dentro. Então casei 10 reais, irmãos. Naquela época, 10 reais para mim, nos valores de hoje, assim, nas proporções, acho que eram 100 reais. Aí eu coloquei, o cara abriu e não tinha nada. Eu fiquei frustrado, falei, não acredito. Aqueles 10 reais, irmão, era minha semanada. Sabe, meu pão de cada dia. Eu entrei em desespero, pavor, meu Deus, o que eu fiz? Eu fui lá para a polícia, ajuda aqui. O que você fez? O que você fez? Eles, né, naquele jogo do copinho lá, eles me roubaram 10 reais. Vai para casa, rapaz. Não, ajuda. Não, vai para casa. Isso aí que você perdeu porque você quis. Aí eu tive que ficar na miséria, pedindo esmola todos os dias na escola. Me dá um teco. Me dá um teco. Vivendo a humilhação por uma semana. Amados irmãos, a nossa persistência na fé, a nossa fé não é daquilo que nós vemos, mas sim a nossa fé naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos. Você não viu Jesus Cristo sendo crucificado na cruz. Você não viu Jesus Cristo ressurreto, não. Mas nós cremos, pois o Espírito Santo de Deus tocou em nosso coração, para que nós crescêssemos nessa palavra verdadeira. E por isso, persista, irmãos. Persista em cada seu trabalho, em cada coisa que você faz perante ao Senhor. Persista com cada uma das pessoas que está à sua volta, dentro da igreja, fora dela, irmãos. Não desista das pessoas. Eu tenho uma irmã no grupo de jovens, que eu sinto que ela não gosta de mim. Aí essa moça, ela para mim, assim, quando você sente que a pessoa não gosta de você, você também fica meio assim, meio distante dela, né? Eu ficava pensando, poxa, é uma moça que ela reclama demais da igreja, de todas as coisas que acontecem aqui. Eu de vez em quando penso, poxa, não é melhor ela ir embora da igreja? Eu cheguei a pensar, será que eu um dia vou lá falar para a irmã, vamos fazer o seguinte, você não vai embora? Mas eu não fiz isso, né, irmãos? Porque senão o pastor Co corta meu pescoço, né? Irmãos, mas eu percebi que a gente tem que persistir com as pessoas. Agora eu olho para essa irmã, estou tentando olhar diferente, irmãos. Olhar com o amor de Cristo. Porque por mais que a pessoa tenha raiva, mágoa ou ódio de mim, se eu vou com amor toda hora, uma hora, né, será que não vai ser 10 barreiras? Eu fico pensando. Se isso não é o amor cristão, Jesus não fez assim. Quando todos o odiavam, quando todos, né, o queriam morto, ele sempre trabalhou com o amor de Cristo, com amor para todas as pessoas que estavam à sua volta.
E por isso persista em amor com as pessoas que estão à sua volta, irmãos. O versículo 44, a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Veja que interessante. O moço foi lá e viu uma nuvem pequena como a palma da mão, irmãos. Imagina, a palma da minha mão até que é grande, né? Eu acredito que ele tenha visto de longe, né? E distante, você olhando, parecia, né? Por uma questão de física, né? Você parece que conseguia colocar na palma da sua mão aquela nuvem, né? Com certeza acho que era bem maior. Mas na proporção dessa distância com a nuvem, ele via apenas uma nuvem de tamanho de uma palma da mão. Então imagina, Elias diz assim, então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Irmãos, o moço disse que viu uma nuvem de tamanho de uma palma da mão. Mas veja Elias diz: vai lá falar para Acabe que para ele sair logo daqui, porque vai dar uma enchente daquelas. Vocês estão compreendendo? Irmãos, essa palavra eu não aplico apenas aos irmãos, mas também para mim, em minha vida espiritual. Eu fiquei muito arrependido de dizer para a missionária esse ano que era desesperador. Porque a gente só ouve notícias pessimistas, né? Eu falei, poxa, realmente é desesperador. Mas, veja Elias, homens de fé, irmão, homens de fé. Eles veem nas pequenas coisas que acontecem à sua volta, a grandeza de Deus e a obra que Ele fará sobre a sua vida. Ele viu, o moço veio e disse que viu uma nuvem pequena, tamanho da palma da sua mão. Mas Elias enxergava aquilo como uma grande chuva que faria inundar aquela região toda, irmãos. Mas aconteceu isso mesmo. A nossa vida espiritual, a gente enxerga, olha para a igreja e não vê uma luz. Ou você enxerga apenas uma pequena luz que se vê ao fim. E você diz: a gente não vai conseguir chegar até ali. Mas veja, homens de fé, não apenas Elias, em toda a Bíblia, homens de fé, viam nas pequenas coisas a grandiosa obra que Deus faria em sua vida. Amados irmãos, por isso que eu acredito na nossa igreja Água Viva de São Paulo. Não sei se os irmãos foram aqueles que conhecem a igreja Água Viva de Itapeva, né? Quando a gente vê aquelas pessoas, a gente olha e diz: poxa, essa igreja não tem esperança. Não é verdade, irmãos? Vocês que foram, a gente não fica assim, triste. Mas, irmãos, a nossa esperança está em Deus. Não está naquilo que nós vemos, naquilo que nós enxergamos. Nas pequenas coisas, a gente vê, consegue observar as grandiosas obras do Senhor. Essa é a fé que nós devemos ter. Nós vamos fazer um momento devocional durante essa semana, passada também. Zacarias, né, ele recebe a notícia de que a sua mulher, Isabel, ficaria grávida. Sendo que ele estava ali, né, para um momento com Deus. E Deus, através do seu anjo, dá essa notícia. Imagina o povo que estava esperando, sob a expectativa de alguma notícia em relação às suas vidas, ou em relação ao povo de Israel. Mas Zacarias, ele vem e traz a notícia de que minha mulher vai engravidar. Imagina a frustração do povo. Mas o interessante é que nessa gravidez
A Isabel gera João Batista. Um homem que fez uma grandiosa obra, preparando a vinda do Senhor. Amados irmãos, gostaria de concluir a mensagem de hoje. Há momentos que nós olhamos à nossa volta, parece que nada está dando certo. Há momentos que nós olhamos principalmente para o culto noturno. Estamos já há quanto tempo fazendo? 4 meses mais ou menos? Começamos em setembro, né? 4 meses. A gente, poxa, bem que a gente podia falar com o pastor, já que não está tendo tantas pessoas, a gente dá um tempo no culto noturno, né? Porque cansa tanto, né? Tem irmãos que ficam aqui desde, né, as 9 da manhã até... É que a minha mensagem ainda é curta, né? O pastor Co vira quase 9 horas aí. Ainda vai fazer um lanchinho aí 10 horas, chega em casa 10h30, toma um banho 11 horas. Não é, irmãos? Mas, irmãos, é interessante que há pessoas que são enviadas nesse culto. Pessoas que eu nunca imaginei que viriam à nossa igreja, eles vêm à nossa igreja, nesse horário. Eu fiquei, se nós não tivéssemos esse horário, como seria? Onde essa pessoa estaria? Sim, ela vai procurar uma outra igreja. Mas que bom que ela pode entrar na nossa igreja, Igreja Água Viva, para poder receber a palavra do Senhor. E é por isso que por uma pessoa, Jesus Cristo é capaz de deixar todas as outras para salvá-la, para trazê-la para os seus braços. Da mesma maneira, irmãos, que todos nós da Igreja Água Viva tenhamos esse coração. Há uma luz no fim do túnel. Se você vê uma luz, há esperança. Se você vê uma pessoa aqui dentro da nossa igreja que quer adorar e quer servir ao Senhor de todo o coração, tem esperança, irmãos. Esse homem é a nossa luz. Esse homem é a nossa esperança. E eu tenho certeza que pelo menos um dentre tantos que nós temos na nossa igreja quer servir, quer adorar e quer louvar ao Senhor de coração. E que nós, em nossa vida, tenhamos essa fé. Fé de que a nossa igreja vai melhorar a cada dia. Fé de que seus negócios vão melhorar. Porque você quer glorificar a Deus. Fé de que a sua família vai melhorar. Porque você está orando por ela. Como nós vimos no texto da palavra de hoje pela manhã. E também fé de que Deus fará obra sobre aqueles que estão enfermos dentro de nossa igreja. Pois há esperança naqueles que creem no Senhor. Há esperança na tua vida porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso. Um Deus de amor, que não deixa o seu filho, que não abandona o teu filho. Ele provará do teu amor todos os dias sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Oremos. Senhor Deus Pai, agradecemos a Ti por mais um momento nos trazer perante a Ti, Senhor. Mesmo em uma tarde tão cansativa para cada um aqui, estamos aqui para louvar e adorar. Senhor Deus, que venha a transformar as nossas vidas, como Elias, Senhor Deus. Sejamos homens de fé, homens de persistência, homens capazes de observar em meio a tanta dificuldade a esperança de Deus sobre nós. Que sejamos assim, Senhor. Que vençamos os obstáculos deste ano de 2017 sobre o olhar da Tua graça, sobre o olhar do Teu amor sobre cada um de nós. Senhor Deus, nesse momento nós entregamos as nossas ofertas. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós. Entregamos uma oferta